com mais um bloco do Clube da Bola. Mostrei no início do programa de cabeça para baixo, mas agora certinha a toalha do Douglas Brose, da equipe de Karatê, né? Medalhista de prata no PAN de Lima, no Peru, deixou esse brinde pra gente. Tá aí ele segurando a toalhinha, cheio de estilo. Se tá a fim de levar essa toalha de presente, manda um WhatsApp pra gente com o nome e o local, o bairro, a cidade de onde você está enviando a mensagem. Só isso já tá participando. É o 988226543 e o DDD é o 48. Tem muita gente mandando mensagem, já vou ler algumas. Quero mostrar aqui minha edição do final de semana do ND, né? Referência e informação da grande Florianópolis. Tô aqui com a edição de papel, aquela tradicional, mas não fica preocupado. Se aí na sua cidade você não encontra essa edição, não tem problema, porque tudo que está aqui dentro no papel está também na versão digital no nosso portal ND+. Ave de rapina, a justiça bloqueia 1 milhão em bens de réus e empresas envolvidas. Informações do Centro Histórico, confusão que deu ontem entre a PM e público marca a noite de sexta-feira em Floripa. Tem trânsito, tem política, informações de economia, de esporte, da cidade. Aqui, economia, vamos dar uma olhadinha. Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio fecham novo acordo. Ver mais de Blumenau, você consegue assistir também. Tudo que está aqui dentro está aqui com muito mais profundidade. Fábio Machado tem um espaço aqui no papel e um espaço virtual, onde ele traz sempre o quadro Foto Memória. Além das informações, traz esse quadro aí. Fábio, que foto é essa? Tem a ver com Figueira. Tem a ver com Figueira, né? No antigo estádio Adolfo Konder. Mais aquelas fotos que o nosso Pereirinha gosta, né? Que é chamado de futebol raiz. Esse aí é o primeiro Figueirense Botafogo, em 1952, no então estádio Adolfo Konder, que onde funciona um shopping center aqui no centro de Florianópolis, para quem não sabe onde que era o antigo campo da Liga, depois passou a ser o campo do Avaí Futebol Clube, só que na época todos os times jogavam ali e faziam a final. Esse jogo foi 6-1 para o Botafogo. É o Botafogo lá de Rio, É o Botafogo do Rio, aí dá para ver o prestígio. Temos outro Botafogo na onda também hoje. Mas aí o povo no muro ali, ó. É isso que eu ia falar, não é nem o povo, é o povo trepado lá em cima do muro, embaixo aquela cerquinha, né, dá para ver a cerquinha ali, eu acho que é um policial lá, e dá para ver, Rodrigo e caro telespectador, que tem uma escadinha que fizeram um placar só para esse jogo. Então lá ele fica colocando. Teve trabalho ali, o rapaz do Botafogo teve trabalho, teve que botar 6 vezes. Então tá aí, goleiro do Figueirense fazendo uma defesa, se não falha a memória, é o Braguinha. Então a gente está fazendo esse registro aí, puxando, né, na memória o futebol raiz, o nosso futebol da essência, o futebol primitivo. E só para ver que em 1952, no estádio Adolfo Konder, tinha mais público do que vai hoje em jogos do Figueirense por causa dessa crise, o que é muito lamentável. Isso aí daria um outro programa. Só para falar sobre isso. Só lembrar também que eu já mostrei a foto aqui, que 6 anos depois teve um Botafogo e Carlos Genoa, 5-5, mas nós já mostramos foto aqui, na cidade do Rodrigo. O Rodrigo tinha 58. Tinha 2 anos, eu acho, né, Rodrigo? Por aí. Tinha 10 já. Meu pai tinha 5. O Carlos Genoa abriu 5-1, aí no intervalo o técnico, que era o João Saldanha, disse, vocês estão perdendo para o time de fábrica. Aí foi lá 5-5, e muitos daqueles jogadores, logo depois, meses depois, foram campeão na Suécia pelo Brasil, no primeiro Mundial da Seleção Brasileira. Inclusive a bola desse jogo está até hoje guardada. Está até hoje guardada, exatamente. Vamos fazer o seguinte, a gente falou que ia botar o Juca no papo do Figueira, a gente vai continuar esse bloco falando ainda um pouquinho do Figueirense, mas já tem Avaí, tem Chapecoense, tem Tigre. Vamos para Joinville então, quero colocar o Juca Miguel, que viu o primeiro bloco atentamente. Doutor Juca Miguel, muito boa tarde. Como é que você está vendo daí essa situação do Figueirense? Rodrigo até lembrou que o Jack vive uma situação difícil, mas histórias diferentes. Boa tarde, Mancha, boa tarde, Fábio. Um beijo pro Rodrigo Santos, para toda a nossa audiência ligada no Clube da Bola. Aqui, Mancha, acho que sou o cara que mais brinca, né, aqui com relação aos clubes, Avaí, Figueirense, tal, Brusque, Criciúma, mas esse tipo de situação me entristece muito, porque eu particularmente sou um defensor do estado de Santa Catarina, porque eu penso que para a gente ter um futebol forte, a gente precisa de um estado forte, de clubes que se unam, de dirigentes que peguem juntos, que realmente consigam se unir. E essa situação do Figueirense, ela acaba manchando um pouco o nosso estado. Eu me lembro das últimas Copas do Mundo que eu tive a oportunidade de acompanhar, 2010, 2006, e Santa Catarina era sempre patinho feio. Isso me deixava extremamente irritado, porque Santa Catarina Porto Alegre pode ter, Rio Grande do Sul, 2 times, o Paraná pode ter 2, 3, Santa Catarina no máximo 1 na B. Ah, não, 1 na A, não. Quando foi em 2015 que tivemos 4 times na Série A, Avaí, Figueirense, Joinville e Chapecoense, foi um Deus nos acuda. Então, assim, e eu luto muito por isso, porque o estado precisa ser forte fora.
A gente brinca aqui no estadual, um tira o sarro do outro, mas fora a gente precisa se unir. E essa situação do Figueirense me deixa extremamente triste justamente por isso. É claro que a atitude dos jogadores é uma atitude corajosa, de mostrar e de expor o que tem. Aí o Avaí também já subiu com 5 meses de salário atrasado. Mas uma coisa não é porque um faz errado que aí você vai aos trancos e barrancos que o outro tem que fazer também. E a situação do Figueirense, eu acho que ela é muito complicada. Hoje o que separa o Figueirense de um Joinville, por exemplo, é apenas 2 divisões. Se o Figueira vai para uma Série D, para voltar, gente, um Deus nos acuda. Por isso que eu falo, alguns torcedores aqui que moram em Joinville são apaixonados pelo Figueira. Eu digo, gente, cada um precisa agora dar a mãozinha. É claro que o torcedor não tem obrigação de fazer isso, o torcedor vai lá, canta, apoia, incentiva, vibra, não é? O torcedor quem tem que tirar o Figueirense dessa situação são esses irresponsáveis aí que colocaram. E eu acho legal quando vai pro CPF de alguns, tá, Fábio? Eu vibro, porque assim, ó, tem canalha que sacaneia o clube, como fez aqui no Joinville, sai, e aí o outro fica. E é bom quando vai pro CPF. E, infelizmente, tem gente boa que respinga, mas tem muita gente que estava em casa só olhando a desgraça do outro, que agora vai ter que responder também. Mas eu fico muito triste e me solidarizo muito com a equipe do Figueirense, com os torcedores do Figueirense. O futebol tem que estar acima da rivalidade. É legal você ganhar do outro time, tirar um sarrinho, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, né? O Fábio que às vezes brinca que não é clássico e tal, mas para por aí. Esse tipo de situação, eu acho que todos os dirigentes têm que se unir. Vai lá, cara, dá uma ligada aí. Sei que você... Cláudio aí, acho que essa elefante aí, tá, o negócio tá bem mal feito. Inclusive, eu defendi o Fábio Machado quando o Figueirense fez aquela palhaçada de colocar uma nota oficial contra ele, porque o Fábio Machado fez o que poucas pessoas fazem, que é jornalismo, né? Ouvir um lado, ouvir outro lado. Mas daí as pessoas não querem, né? E eu me lembro, tá, Fabinho? Eu me lembro dessa entrevista do Vilfredo, que o Rodrigo Santos lembrou aqui. Ele cheio de dedos, não, porque agora o projeto é Libertadores 2021, a gente já começa a pensar, gente, vocês estão fazendo com o Figueirense sacanagem. Figueirense é um clube de 100 anos, cara. O Figueirense é um clube que nos representa. Por muito tempo disputou a Série A representando Santa Catarina, que é o estado que eu amo. Eu não sou catarinense, mas a minha esposa é catarinense, a minha filha é catarinense e o Figueirense representou muito tempo Santa Catarina. Então, esse tipo de coisa, cara, tem que acabar. Parabéns aos jogadores, mas assim, precisa pegar o Figueirense no colo, porque não pode deixar uma instituição desse tamanho pegar, vai a leilão um Orlando Scarpelli, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, eu tô muito triste com essa situação, tô torcendo para que tudo se resolva. Fiquei extremamente triste quando saiu o Emerson Maria, porque o Emerson Maria era um cara que conseguia contornar essa situação, entrava no psicológico dos jogadores, como fez aqui no Joinville em 2014. Não foi fácil conquistar o título da Série B, muito se deve também ao trabalho de bastidor do Emerson Maria, trabalho esse que não aparece, mas fica aqui sim, Mancha, Fábio e todos os torcedores do Figueirense. Eu brinco, tem Nacional, não tem Nacional, mas esse tipo de coisa transcende o futebol. Isso a gente precisa se unir. E aqui de Joinville, eu mando realmente muita solidariedade à equipe do Figueirense, porque Figueirense representa, sim, o estado de Santa Catarina e a gente precisa olhar o futebol como macro. Sair um pouquinho, pensar um pouquinho fora da caixa, porque aí sim a gente vai voltar a ser grande como fomos em 2015. Legal, doutor Juca Miguel, daqui a pouco ele volta para falar também sobre o Joinville, Sou figueirense desde que nasci, estou muito triste e também preocupado com a situação do meu Figueira. Mas acredito em Deus, tenho certeza que o Figueirense vai sair dessa. Mensagem do Mauro de Forquilha e São José. Quem também ficou em cima de toda essa movimentação foi a repórter Graziele Aguiar, que preparou uma matéria pra gente. Vamos dar uma olhada. Jogadores do Figueirense em campo. Seria um treino qualquer, se não fosse pela semana turbulenta do clube. Mas para entender essa história, é preciso voltar ao começo do século, em 2001. Para isso, nada melhor do que falar com um ídolo, dono de grandes conquistas. Eu vivi aquele momento do acesso em 2001, né? Eu fazia parte do grupo. Foi tão difícil, né? Essas pessoas que estão trabalhando no clube, eu soubesse como é difícil um acesso, como é complicado você conseguir conquistar aquilo dentro do campo. Foram grandes anos para o Figueirense, mas tudo começou a mudar em 2012. As dívidas cresceram e com elas os salários atrasados e os processos judiciais. Genilson foi funcionário do clube nesta época. Sempre teve isso, sempre teve. Teve problema de atrasos salariais, né?
prometia que ia pagar numa data e depois de 15, 20 dias, quase um mês que conseguia pagar. Então continua a mesma coisa, isso já vem de muito tempo, não é de agora. Veio o rebaixamento para a Série B em 2016. E sem conseguir fechar as contas, o clube foi atrás de soluções. A esperança, então, era encontrar um grande investidor para o clube. Foi aí que, em 2017, o Conselho Deliberativo, em comum acordo com a atual gestão do Figueirense, resolveu entregar o comando do clube para um grupo de investidores. Eles chegaram cheios de promessas. Nenhuma foi cumprida. E a dívida, que na época era de 38 milhões de reais, praticamente triplicou. Os salários continuaram a atrasar, tanto para a comissão técnica quanto para funcionários, atletas da base e jogadores profissionais. A situação ficou insustentável para o goleiro Denis, ex-São Paulo, que pediu o fim do contrato na justiça. O treinador Emerson Maria também deixou o clube. Todos os treinadores de 2017 para cá que saíram do Figueirense não receberam. Dias depois da saída de Emerson, a diretoria contratou Vinícius Eutrópio. Mas na área administrativa, nada mudou. Os jogadores, então, deram sinais de que tomariam uma decisão drástica. Até que na última terça-feira, sem nenhum acordo, o Figueirense não entrou em campo contra o Cuiabá e perdeu por WO, o primeiro em 98 anos de história. Na volta a Florianópolis, os jogadores foram recebidos por torcedores no aeroporto. A gente briga por uma causa muito maior e que as pessoas sejam mais responsáveis quando mexem com o ser humano. A diretoria cedeu algumas exigências, regularizou os salários dos funcionários e deu uma ajuda de custo às categorias de base. Mas isso não sensibilizou o grupo. Na quinta-feira, os profissionais não treinaram. E o Sub-23, que jogaria contra o Santos pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, não entrou em campo. Essas pessoas têm um carinho muito especial pelo clube, então há uma relutância muito grande em buscar o seu direito, né? Mas chega um momento em que você se vê na obrigação, então até o torcedor tem que entender que essas pessoas precisam resolver esse problema para seguir sua vida adiante como trabalhador comum, né? Como a gente que precisa. Ainda sem acordo, o time principal voltou a treinar e confirmou presença na partida de hoje diante do CRB em Florianópolis. Quando toda essa turbulência vai passar, ainda é difícil de saber. O fato é que o torcedor, aquele apaixonado, vive sim um dos piores momentos da história de um clube de 98 anos de idade. E parabéns, bela matéria aí da repórter Graziele Aguiar, a mãe do Telzinho. Olha só. Boa tarde, meu nome é Edson de Joinville. Vocês têm que entender que nós não temos condições de competir com a Série A. Só falta a Chape cair. Essa é a realidade. Vocês davam risadas do Jack, agora vão se ferrar também. Quê? Estou assistindo. Acho que a capital deveria ser Joinville. Quem vive do passado é museu. O Jack também já foi grande. Opinião do Edson. Está revoltado com toda essa história aqui, o Edson. Muita gente mandando mensagem. Tem uma mensagem legal aqui que eu quero dar uma olhada. Ó, pro Juca Miguel. Juca tá vendo a gente lá ligadinho lá em Joinville. Juca, belíssimo comentário. Tens todo o meu respeito. Tenho parentes que são de Joinville. Quem mandou foi o Márcio Petri, bairro Nossa Senhora do Rosário. Sou alvinegro. Estou sofrendo com tudo isso. Falasse tudo, que fica em São José, esse bairro. O Márcio, que opinião do Márcio sobre o assunto, Fábio? Olha, Mancha, muita gente aqui também pelo Facebook, Emerson Valdir, que fecha o Figueira já, o Marcos Tadeu Régio Jordão, boa tarde, Figueira, vergonha de Santa Catarina, não sei se ele está ironizando ou está falando da situação. Andrei Júlio, estou em casa com meu amigo Fabiano Souza, lagunense.
tomando uma cerveja e assistindo o melhor programa esportivo. Aldenir Flegger, deve ser isso. Boa tarde, galera. Parabéns ao nosso Bruscão. Grande conquista para a cidade. Tá mandando um abraço. Analice de Souza, a Luciana, tá agradecendo o comentário que nós fizemos aqui sobre o Figueirense, tal, dizendo que é fã. Francisco de Assis Damásio, boa tarde, sou de Capivari de Baixo. Estou ligadaço no Clube da Bola e quer concorrer à toalha. Disse que está muito triste também com a situação do Figueirense. Jesus Alessandro, Alessandra Rossi Brassanini, está em Itajaí assistindo o programa. Audi Câmara, sou fã de vocês, sempre assisto, baita de um programa. Muita gente mandando mensagem, continue mandando mensagem pra gente aqui. Boa tarde, meu parceiro Mancha e rapaziada do Clube da Bola. Sou figueirense de coração, triste de verdade pela fase mais difícil da nossa história. Estamos juntos sempre e vamos somar juntos hoje. Pergunta, o Conselho do Figueirense pode processar a Elephant, que estão hoje, e os de antes, como por exemplo o Wilfredo? Grande abraço do Jesus, Ragaman de São José. Olha, o que vai acontecer, o nosso querido, aliás, Sonzeira, hein? Pô, Sonzeira, no meu carro rola lá Jesus o é músico. É, músico. O que vai acontecer? Até me chamou a atenção, eu estava vindo para cá, programa Clube da Bola. Vocês lembram o que o Conselho Deliberativo, os conselheiros do Figueirense, falavam para não romper de forma antecipada com a Elephant? O que eles falavam? Não querem entrar em briga jurídica. Vocês lembram disso? Não queremos entrar em briga jurídica, vamos respeitar os prazos para não entrar em briga jurídica. Só que o que vai acontecer? A pergunta do nosso querido músico, do Jesus, é exatamente isso. Já tem briga jurídica agora. Já judicializou. Agora já judicializou. Então aquilo que mais temia os notáveis, os conselheiros, como eu já falei aqui, o Conselho Deliberativo, Fiscal, Figueirense Participação, enfim, os conselheiros. A maior preocupação o que era? Opa, aquele termo de compromisso foi um ajuste de rota, foi uma correção de rota para não brigar judicialmente. Aconteceu. O que vai acontecer agora? Esses citados que nós falamos aqui, que tem inocentes ali no meio agora, eles podem processar o próprio Figueirense, eles podem processar a Elephant por não ter cumprido. Agora virou um balaio, de gato agora virou uma confusão, agora é advogado para tudo quanto é lado. Se essa briga que existe hoje lá dentro, de cada um puxar para o seu lado, de jogadores, essa queda de braço que existe internamente no Figueirense, ela vai acontecer fora. Então imagina, um cara ali foi citado, ele está correndo, perdeu o patrimônio dele, ele vai provar que não tem nada a ver, ele vai dizer, não, peraí, pô, isso aí é da Elephant. A Elephant vai dizer que eles foram anuentes com tudo. É confuso. Pode dar um danos morais. Danos morais, tudo. Então, sabe o que aconteceu? A principal preocupação, o principal argumento que eles tinham para não romper de forma antecipada com a Elephant era a judicialização, já está judicializado. Mais uma aqui, melhor que vocês, só o meu amigo Badá. Um abraço para todos. Fernando e Luciana, da Armação do Pântano do Sul, região sul de Florianópolis. Um forte abraço aí para o casal Fernando e Luciana. Lembrando que daqui a pouquinho o Badá vai estar ao vivo com a gente. Está em Chapecó, aniversário da cidade, um grande evento a RIC está fazendo por lá. Mas daqui a pouquinho o Badá vai estar com a gente também no próximo bloco. Vamos fazer o seguinte, vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vai falar de Chapecoense, vai falar do Brusque, campeão da Série D 2019. Tem a final da segundona catarinense amanhã, segundo jogo, entre Concórdia e Almirante Barroso. Tem o Tigre que empatou no Paraná hoje de manhã. Tem mais Juca Miguel, Sérgio Badá ao vivo com a gente e, claro, Rodrigo Santos e Fábio Machado aqui em Florianópolis. É rapidinho, a gente já volta.